Desde a semana passada, muitas pessoas vêm relatando diversos problemas com a internet, que eles vão desde falhas em conexões por vídeo, serviços online de todo tipo ficando mais lentos ou caindo, pior em plataformas de vídeo streaming e até demora para enviar mensagens pelo WhatsApp. Você também está passando por isso? É fácil explicar o problema, né? Com um distanciamento social, com muita gente trabalhando em casa, sem falar nas crianças e adolescentes que estão confinados, o consumo na rede cresceu muito. Isso acontece não só porque as pessoas estão usando todo tipo de sistema para trabalhar e estudar, mas também porque a diversão cada vez mais migra para as redes. Será que a gente bateu no limite da internet? O que a gente pode fazer para melhorar isso? Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital, e essa é mais uma pílula de cultura digital para começarmos bem a semana, disponível em vídeo e em podcast. Para responder isso, a gente precisa entender como a transmissão de dados na internet funciona e qual o tamanho do problema. Segundo o ix.br, o Brasil Internet Exchange, divisão de infraestrutura do Comitê Gestor da Internet no Brasil, a infraestrutura brasileira da rede apresentou um tráfego de 11 terabits por segundo no dia 23 de março. Para você ter uma ideia de quanto isso é fora do normal, a média registrada ao longo de 2019 foi de 4,69 terabits por segundo. Claro que existe um aumento natural do consumo de internet, e ele é forte, como se pode ver nesses dois gráficos do próprio ix.br. O de cima mostra o crescimento ao longo dos últimos 12 meses, o de baixo mostra ao longo dos últimos 10 anos. Mas em ambos fica claro o pico a partir de março agora. Outra coisa que se observa é uma evidente mudança no consumo ao longo do dia. Na internet doméstica existia um pico logo de manhã e outro à noite, ou seja, antes de as pessoas saírem de casa para o trabalho ou para a escola e depois que elas voltavam. Agora esse pico de manhã ele se transforma no início de uma subida, né, que vai forte até lá pela 1 da tarde, quando o uso se mantém lá no alto. Daí cresce ainda mais a partir das 7 da noite, batendo no máximo do dia lá pelas 9 da noite, quando começa a cair com força, atingindo um mínimo lá pelas 6 da manhã, quando começa tudo de novo. Alguns podem argumentar que o aumento do tráfego doméstico é compensado pela queda do tráfego nas empresas, mas isso é apenas uma meia-verdade. Isso porque muitas atividades que são feitas hoje online, em casa, antes elas eram feitas presencialmente nas empresas e nas escolas. E o problema ele se agrava por dois motivos. O primeiro é uma explosão no uso de serviços digitais, desde filmes online até pedir comida por aplicativo. E o segundo é que a estrutura da internet nas casas não costuma ser tão boa quanto a das empresas, né? Ou seja, o crescimento do tráfego esperado por todo o ano aconteceu praticamente em uma semana. Mesmo com tudo isso, segundo o Comitê Gestor da Internet, a rede no Brasil ela é bem robusta e ainda opera com folga. Mas então por que a gente está sofrendo com isso tudo? Temos que entender que existem diferentes redes que compõem a internet. Partindo da sua casa ou da sua empresa, existem as redes de acesso que se conectam às operadoras que você contrata. A partir delas, os dados eles são trafegados entre servidores em conexões mais parrudas, chamadas de backbones nacionais. Por fim, entre os países, existem as conexões internacionais. Com exceção das primeiras, que conectam as nossas casas e empresas, a tele, não? Nas demais redes existem esquemas de redundância, ou seja, se uma rota ficar congestionada, os dados automaticamente eles vão por outro caminho, que pode ser até mais longo, vai demorar um pouco mais, mas ele vai entregar a informação. Mas na chamada última milha, ou seja, essa rede que chega lá em casa e no escritório, isso não existe. E quanto mais pessoas e quanto mais equipamentos se pendurarem nessas redes, pior. Não? É como se a gente tivesse mais carros ao mesmo tempo em uma avenida estreita e sem vias alternativas. Mais carros geram congestionamento e velocidades menores. Não? O mesmo acontece com os dados. A situação ela se agrava quando a gente se afasta dos grandes centros urbanos. Aliás, se você for para a periferia de uma cidade como São Paulo, a qualidade da internet já fica sofrível, tanto a fixa quanto a móvel, pois a infraestrutura nesses locais ela é obsoleta ou insuficiente.
Se qualquer uma dessas redes fica congestionada, a gente sofre o impacto com a lentidão e com os serviços caindo. Há ainda um outro fator que pode causar isso e provavelmente é onde a maior parte do problema está agora, né? Que são os servidores dos serviços digitais. Qualquer serviço online roda em um computador, um servidor, né? Que tem uma capacidade finita, claro. Né? E essas máquinas elas estão fortemente sobrecarregadas agora. Ou seja, o caminho saindo dos nossos celulares, dos nossos computadores, das nossas TVs e seja lá o que mais que a gente conecta na internet, até os servidores do serviço que a gente usa, ele está até segurando as pontas, tá? Mas os servidores desses serviços não estão aguentando o tranco. A lentidão tem sido observada até em serviços singelos, como troca de mensagem por WhatsApp. Em serviços que exigem mais dados e processamento, como videoconferência, vídeos online, a coisa fica mais dramática ainda. Aliás, para falar em vídeo, né, eu queria falar um pouco sobre as lives, que são aquelas transmissões ao vivo que qualquer um de nós pode fazer em serviços como Instagram, Facebook ou YouTube. Aliás, na noite desse sábado, a dupla sertaneja Jorge e Mateus fez uma no YouTube, um show, na verdade, que durou mais de 4 horas e atingiu incríveis 3,4 milhões de pessoas assistindo ao mesmo tempo, né, um recorde mundial em qualquer plataforma. Já são quase 40 milhões de visualizações desse show agora, não passaram o quê? 2 dias, nem isso. E eles não estão sozinhos na ideia, né? A oferta de lives explodiu nos últimos dias, sejam feitas por famosos, sejam feitas por qualquer pessoa, por anônimos. E daí eu tenho ouvido umas reclamações de que a maioria dessas transmissões é muito ruim, o pessoal consumindo a rede só para ficar jogando conversa fora. E pode até ser verdade, tá? Mas a gente tem que tomar cuidado quando a gente aponta dedos, não é mesmo? Primeiramente porque todo mundo tem o mesmo direito de usar esse recurso. Né? Depois porque nesse momento de distanciamento social, as lives elas acabam sendo uma boa maneira de apresentar o seu trabalho. E nem todo mundo domina a tecnologia ou a narrativa para fazer lives incríveis. A maioria está aprendendo a fazer isso agora, e está aprendendo a fazer isso na marra, não? Então, cuidado ao julgar, tá? Se estiver vendo uma live que você não está gostando, simplesmente para de assistir, né? Bom, diante de tudo isso, o que a gente deve fazer então para melhorar a nossa experiência online, não? Cada um tem o seu papel nesse negócio, tá? E todo mundo tem que colaborar. Começando pelas operadoras de telecomunicações. A Anatel, que é a Agência Nacional de Telecomunicações, firmou um compromisso público com as principais empresas provedoras para manter o país conectado. A agência ela vai monitorar o tráfego e, junto com as operadoras, vai tomar as ações para resolver qualquer problema que aparecer. Né? E as teles também estão trabalhando em sistemas para desviar os dados das rotas congestionadas, como falamos antes, não, para alternativas mais vazias. Quanto aos serviços online, como Google, Facebook, tudo que é e-commerce que você pode imaginar e tudo mais que a gente tem usado, eles precisam ajustar suas entregas e ampliar seu parque de servidores. Né? O Google, por exemplo, já reduziu a qualidade dos vídeos no YouTube de alta definição para padrão. E a Netflix fez alguma coisa semelhante, economizando, segundo a empresa, 25% da sua banda. O mesmo foi praticado por alguns de seus concorrentes, como o Amazon Prime Video e a Globoplay. Até o WhatsApp, né? O sistema limitou os vídeos nos status de seus usuários da Índia, onde o WhatsApp é muito popular, a apenas 15 segundos. Por fim, nós mesmos, os usuários. Tá? Bom, como todo recurso que está escasso, a gente precisa fazer um uso inteligente dele. Né? Claro que eu não estou pedindo para não usar o meio digital nesse momento, muitíssimo pelo contrário, não. Mas use apenas o que for preciso, que de uma maneira razoável. Tá? E se possível, divida o tempo, o horário das pessoas na casa ao longo do dia. Outra coisa, também dentro do possível, tente realizar as atividades, principalmente as atividades que exigem mais da rede, fora daquele horário de pico. E é isso aí, meus amigos. Vamos usar os recursos digitais da melhor maneira possível para a gente continuar produtivo e também equilibrado durante esse período de distanciamento social. Se você precisar de ajuda para fazer isso para a sua carreira ou para a sua empresa, é só mandar uma mensagem aqui para mim que vai ser um prazer conversar com você. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital. Um fraternal abraço, tchau!